Líderes de diferentes países e governos estrangeiros demonstram forte insatisfação com Donald Trump, sua administração e, consequentemente, com os Estados Unidos. Diversas nações estão suspendendo projetos militares com os norte-americanos, cancelando contratos de defesa e buscando alternativas em outros mercados. Na Europa, a orientação tem sido: vamos comprar da Europa, não mais dos Estados Unidos. O Canadá também está reavaliando seus pedidos de caças F-35, movimento que se repete em várias partes do mundo. Trump passou a ser visto por muitos como um parceiro pouco confiável e chegou a fazer comentários sobre a possibilidade de incluir um mecanismo de desligamento em armamentos militares norte-americanos. Além disso, sua postura em relação à Ucrânia e a forma como se aproxima de Vladimir Putin chamam a atenção. Um exemplo recente é a decisão da Dinamarca, que optou por um sistema de defesa aérea desenvolvido por França e Itália em vez do modelo Patriot, do ZEUA. Esse contrato é estimado em cerca de 8 bilhões de dólares, valor que deixa de ser investido em tecnologia norte-americana. A escolha dinamarquesa ocorreu após os EUA ameaçarem anexar a Groenlândia, território pertencente à Dinamarca, e depois de um episódio em que Washington foi acusado de tentar influenciar a liderança local. Outro ponto citado é a invocação do artigo 4 da OTAN pela Polônia, etapa de consulta que antecede o artigo 5, este que prevê resposta militar conjunta em caso de invasão. Diante de ataques de drones atribuídos à Rússia, Trump declarou não ter certeza sobre a autoria, sugerindo a possibilidade de erro, o que, segundo analistas, teria encorajado novos movimentos de Moscou, incluindo o envio de drones à Romênia, também membro da aliança. Além da perda do contrato dinamarquês, os ESA deixaram de fechar outro acordo importante. Portugal decidiu adquirir o caça francês Rafale em vez do norte-americano F-35 para a modernização de sua frota da OTAN. Esse cenário reflete uma tendência global de revisão nas compras de equipamentos militares de origem americana. No setor de turismo, os ESA enfrentam queda no fluxo de visitantes estrangeiros, com números comparados a períodos de recessão. A economia de Las Vegas, por exemplo, sofre impacto com a diminuição de turistas vindos do Canadá, Europa, Austrália, África, México e América Central. Também houve repercussão no caso de trabalhadores sul-coreanos que estavam legalmente nos Estados Unidos para participar de um projeto de 12 bilhões de dólares em uma fábrica da Hyundai. Agentes de imigração detiveram mais de 300 funcionários, gerando mal-estar entre os governos. Esses profissionais, que vieram treinar mão de obra americana, acabaram deixando o país. Trump havia anunciado um suposto novo acordo comercial com a Coreia do Sul, mas o secretário de Comércio, Howard Lutnick, admitiu que o tratado não foi assinado. Segundo ele, os coreanos não formalizaram o documento durante a visita do presidente e, diante das tensões, as negociações seguem indefinidas. Lutnick explicou que os japoneses já firmaram um compromisso e que, para a Coreia, a escolha é aceitar as condições ou enfrentar tarifas adicionais. Ele entende que, para erguer grandes fábricas com rapidez, é necessário contar com a experiência de profissionais que já participaram de projetos desse porte. Por isso, a expectativa é de que sejam firmados acordos com diferentes países para permitir que, ao construírem essas instalações em território americano, seja possível obter vistos de trabalho temporários para técnicos estrangeiros, que treinariam trabalhadores locais e, em seguida, retornariam aos seus países de origem. Segundo Howard Lutnick, a lógica seria simples: A. Entrada dos profissionais, B. Capacitação dos americanos e C. Retorno dos estrangeiros para casa. Ele comentou ainda que a chamada economia Trump começaria de fato em 2026, destacando que a atual conjuntura econômica ainda reflete a gestão de Joe Biden. Na visão dele, o grande crescimento viria a partir dessa nova fase. Lutnick também lembrou que, em 30 de julho, a Fox News divulgou a informação de que Trump havia fechado um acordo comercial com a Coreia do Sul. No entanto, até o momento, não existe um tratado formalmente assinado. De acordo com ele, para ser válido, o documento precisa estar registrado, assinado e juridicamente vinculante. Na época, a Fox noticiou que Trump, em postagem no Truth Social, anunciou um acordo comercial abrangente com a Coreia do Sul.
Segundo a publicação, o entendimento previa investimentos de cerca de 350 bilhões de dólares em propriedades controladas pelos Estados Unidos e escolhidas pelo presidente, além de compras sul-coreanas de aproximadamente 100 bilhões de dólares em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos. Também estaria previsto um investimento adicional cujo valor seria divulgado quando o presidente da Coreia do Sul visitasse a Casa Branca para um encontro bilateral. Ainda segundo o comunicado, a Coreia do Sul se comprometeria a manter o mercado totalmente aberto a produtos americanos, incluindo veículos e itens agrícolas, com tarifa de 15% aplicada apenas aos coreanos, enquanto os Estados Unidos não pagariam tarifas. Trump agradeceu aos representantes comerciais presentes e elogiou o que classificou como um grande sucesso. Dias depois, Trump foi questionado se pretendia visitar Japão e Coreia do Sul no outono. Sua resposta foi vaga, dizendo apenas que havia muita coisa acontecendo e que a possibilidade seria avaliada. Ele comentou que a interação com equipes estrangeiras é interessante, pois esses profissionais poderiam ensinar novas técnicas aos trabalhadores americanos, destacando a complexidade do processo. Observadores também apontam que, nos últimos meses, representantes comerciais da China, Coreia do Sul e Japão voltaram a se reunir, um movimento que contrasta com a política de aproximação firmada anteriormente entre Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos durante a gestão Biden. Biden, além disso, conduziu a entrada da Finlândia e Suécia na OTAN, algo considerado significativo por envolver países próximos da Rússia. Analistas avaliam que Trump, ao assumir, enfraqueceu parte desses alinhamentos, abrindo espaço para maior diálogo da região com a China. No cenário latino-americano, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez declarações contundentes ao comparar a atuação da Suprema Corte brasileira com a dos Estados Unidos. Lula lembrou que, no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão após julgamento por tentativa de subversão da ordem democrática. Ele comentou que se Trump tivesse cometido atos semelhantes no Brasil, provavelmente também estaria sendo processado. Enquanto isso, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu conceder imunidade ampla a ex-presidentes em determinadas situações, decisão que, segundo críticos, amplia os limites de atuação de futuros governantes. Segundo declarações oficiais, a lei vale para todos. Nesse contexto, foi mencionado que Donald Trump aplicou uma tarifa de 50% ao Brasil, ao que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu que o país é soberano e que continuará defendendo seus próprios interesses. Lula afirmou que o Brasil não se intimida e que sua obrigação é representar a nação, independentemente de pressões externas. Foram feitas referências a uma mensagem publicada por Trump em suas redes, na qual ele ameaçou impor tarifas a países que criarem regras mais rígidas para grandes empresas de tecnologia. A declaração foi interpretada como um aviso a qualquer nação que tente interferir em interesses de companhias norte-americanas do setor. Em resposta, Lula reforçou que, embora as Big Techs sejam ativos dos SA, o Brasil possui sua própria Constituição e legislação, que devem ser respeitadas por quem deseja atuar em seu território, seja em espaço aéreo, marítimo ou em áreas ambientais. Ele reiterou o compromisso do país com um sistema internacional democrático e multilateral. Durante um pronunciamento nacional, Lula enviou um recado a Trump e a políticos brasileiros que, segundo ele, apoiam ataques ao Brasil. O presidente afirmou que a história não perdoará aqueles que traírem os interesses nacionais. Destacou que o Brasil não é e não será colônia de nenhuma potência, que mantém relações amistosas com todos os países, mas não aceita imposições externas. Ele declarou que a nação pertence apenas ao povo brasileiro, que é quem detém a autoridade para decidir sobre suas riquezas, recursos naturais e instituições. Ainda em cadeia nacional, Lula criticou parlamentares brasileiros que, de acordo com sua fala, priorizam interesses pessoais em detrimento do país. Ele classificou tais atitudes como traição à pátria e reforçou que a história julgará esses comportamentos. Por fim, foi lembrada a decisão do Supremo Tribunal Federal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. A sentença, baseada no artigo 69 do Código Penal, somou diferentes penas: 24 anos e 9 meses de reclusão,
2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa, cada um calculado no valor de um salário mínimo. O regime inicial determinado para o cumprimento da pena é o fechado. A pena de multa foi estabelecida em 124 dias multa, tomando como referência o valor de um salário mínimo vigente à época do fato e atualizado até a data do pagamento. Esse mesmo critério é aplicado aos demais réus. Em resumo, a condenação totaliza 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa. Em relação ao cenário internacional, Donald Trump fez uma nova declaração nas redes sociais. Ele publicou um texto que chamou de Carta de Donald Trump, embora tenha sido apenas uma postagem online. Nessa mensagem, Trump afirmou que imporia sanções à Rússia caso a Europa aceitasse parar de comprar petróleo russo e também aplicar restrições ao país. Segundo ele, a Europa ainda não adotou sanções mais amplas e poderia fazer mais. De maneira geral, os países europeus, com exceção da Hungria e da Eslováquia, já não compram diretamente petróleo da Rússia. Entretanto, ainda há negociações indiretas, como compras de petróleo indiano que tem origem russa, embora em volume muito pequeno, estimado em cerca de 1 a 2% do total. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, enviou uma carta a Donald Trump pedindo que ele sugerisse à Ucrânia que interrompesse ataques a refinarias de petróleo russas, alegando dependência desse fornecimento. Trump respondeu de maneira cordial, inclusive mencionando a Eslováquia em tom amistoso. Além disso, houve relatos de que sanções anteriormente aplicadas à Rússia foram retiradas, permitindo, por exemplo, a importação de ovos e outras mercadorias, enquanto alguns bancos russos tiveram restrições suspensas. Esses movimentos foram interpretados por analistas como um ganho político para a Rússia, que utilizou o episódio para fortalecer sua narrativa interna. Mesmo após esses acontecimentos, não houve avanço em um possível cessar-fogo. O governo russo não aceitou negociações bilaterais ou multilaterais, nem apresentou garantias de segurança. Pelo contrário, intensificou os ataques contra a Ucrânia, incluindo ofensivas com drones que atingiram também áreas da Polônia e da Romênia, sendo registrados alguns dos maiores bombardeios desde o início do conflito. Diversos observadores internacionais classificaram a situação como um dos momentos mais delicados da política externa dos Estados Unidos nos últimos anos. Enquanto isso, veículos de imprensa em diferentes países oferecem análises variadas, algumas destacando riscos e fragilidades, outras apontando para negociações em andamento. Bom, então aqui podemos ver como a política internacional é um tabuleiro em constante movimento, no qual alianças, contratos e promessas mudam de acordo com interesses econômicos e estratégicos. A disputa entre potências como Estados Unidos, Rússia e China expõe não apenas questões de segurança, mas também a vulnerabilidade das nações diante de decisões individuais de líderes poderosos. A desconfiança em relação a Donald Trump e sua maneira direta de negociar revela como a diplomacia depende tanto da credibilidade quanto da força econômica. Ao mesmo tempo, a postura de Lula reforça que países em desenvolvimento também buscam afirmar sua soberania em um cenário dominado por grandes potências. Esse contexto mostra que, apesar da globalização, cada governo defende seu território, seus recursos e sua narrativa, criando um ambiente onde cada ação tem repercussão imediata e em escala mundial. A principal lição é que confiança e consistência são fundamentais na política internacional. Quando líderes anunciam acordos sem concluí-los ou mudam de posição de forma inesperada, parceiros comerciais e estratégicos buscam alternativas mais seguras, alterando o equilíbrio de poder e influenciando economias inteiras. O caso de Trump demonstra como decisões internas podem afetar alianças históricas, enquanto a reação de países como Brasil, Dinamarca e Coreia do Sul mostra que cada nação precisa proteger seus próprios interesses, mesmo diante de pressões. Em um mundo interconectado, promessas sem garantias e medidas unilaterais podem gerar instabilidade, reforçando a importância de negociações claras, de respeito mútuo e de políticas que valorizem o diálogo para evitar crises maiores. Então, agora me diz, você acredita que os acordos anunciados por Trump, mas não assinados, terão algum impacto real ou são apenas estratégia política? E diante de tantas tensões e mudanças de alianças,
Qual decisão internacional você acha que pode alterar mais o equilíbrio de poder global? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou deste mergulho nas disputas globais e nas reviravoltas políticas? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos desse cenário que ainda promete muitas surpresas.